Douglas. E hoje nós convidamos aqui para conversar comigo. Como vocês sabem, o pastor Tito não está mais com a gente, está em outra cidade, mas está conosco aqui o pastor Edmilson. E nós vamos falar sobre o futuro da igreja no Brasil, o futuro da igreja evangélica no Brasil. Pastor, se apresenta para nós. Bom, Marcos, primeiramente é um prazer. Obrigado. O convite que você me fez para nós podermos estar debatendo, né, um assunto. Fico muito feliz pelo incentivo que você tem dado através do teu canal, tanto na parte, né, do que você trabalha, né, como professor, também trazendo a palavra. Então eu vejo que isso é muito importante. Eu sou advogado, né, não estou advogando mais, mas advoguei por 22 anos aqui em Penápolis e já pastorei a Igreja Batista Ebenezer por 18 anos. Vai fazer 14 anos agora e mais 4 anos e meio que nós ficamos na congregação de Avanhandava, né? Então já fazem quase 19 anos que estamos pastoreando, eu e minha esposa Maria Helena. Então, uma carreira já bem experimentada no área público, sim, né, no secular e no ministerial. Eu advoguei e trabalhei na igreja, né, como pastor ao mesmo tempo. Ou seja, fiz as duas coisas durante um tempo. Mas já faz 5 anos que é exclusivo. Que é exclusivo ao ministério, né? Então certo. Eu parei de advogar. E aí eu vou fazer um pedido. Você que caiu aí de paraquedas no nosso programa ou conhece o pastor Edmilson, se inscreve no nosso canal aí, que toda segunda-feira tem um programa novo aí sobre o cristianismo. Nós chamamos eles de História do Cristianismo em Debate. Porque aqui nós falamos do cristianismo e para onde ele está indo. Aí vem uma questão, pastor. Para onde vai o cristianismo ou a igreja evangélica no Brasil hoje? Hoje, uma igreja que está sendo questionada, que está sendo assim colocada em xeque por algumas definições políticas, tá? Que a gente não deve apontar culpados ou inocentes nisso. Mas houve uma conotação política, principalmente em 2018, da igreja evangélica. A igreja parece que parou de ser laico, né? O Estado é laico, né? Desculpa, a igreja não é laica, mas a igreja parece que esqueceu que o Estado é laico e se integrou aí na política, tá? Mas para onde vai essa igreja evangélica nos acertos e nos erros dela? Bom, eu acho que, primeiramente, assim, que eu poderia passar para você, né, para as pessoas que assinam o teu canal, né, estão vendo as matérias constantemente. Nós temos duas igrejas, uma igreja física, o templo, né, que é a igreja denominacional, né, é onde mais onde mais temos problemas. Por quê? Porque é uma administração, né? São pessoas que administram uma igreja, né, intitulada denominação A, B ou C. Mas, a placa, isso. Mas na realidade, só gosto de falar placa, mas é denominação. Mas eu acho assim, a igreja, olhando ela no contexto espiritual, a igreja somos nós, né? Então, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, onde Cristo é o cabeça, né? Então, eu costumo dizer, Marcos, que a igreja é um organismo vivo. Então, nós temos duas igrejas. Quando no termo popular as pessoas falam, para onde vai a igreja? Eu falo assim, depende, que igreja você está falando? A igreja denominacional? Ou a igreja de Cristo? Ou a igreja de Cristo. Então, há uma diferença, né? Então, como igreja de Cristo, nós somos um organismo vivo e somos membros desse corpo. Então, né? Foi muito bom, pastor, falar nisso, porque as pessoas não têm essa visão. Sim. Quando a pessoa tem uma visão de igreja, ela tem uma visão da igreja católica, que é cristã. Sim. Sim. Tem uma visão da igreja metodista, da igreja batista, da igreja presbiteriana e das igrejas chamadas neopentecostais, que eu acho que a bomba maior está no colo deles hoje. Sim. Por quê? As igrejas históricas, o pastor vai concordar comigo, elas não comercializam a fé. Elas não estão aí para vender a fé. Não é um produto. Né? Não é um produto, isso, gostei, não é um produto. E também não estão destinadas a pequenas vendas. Não sei a igreja, o pastor que vende produto, mas geralmente igrejas não vendem nem camiseta.
Tem igreja que vende camiseta e tal, mas tem igreja que vende lencinho, cimentinho, ultimamente até feijão. Até abençoado. Arroz ungido. Isso aí. Essa igreja é difícil você explicar para a pessoa, né? Essa diferenciação entre a água a igreja. do Jordão, que veio do Jordão. Isso. Diferenciar a igreja física da igreja espiritual. São bem diferentes. Isso, mas como fazer essa diferenciação então? Bom, primeiro nós temos que saber o que é uma e o que é a outra. Né? Então, dentro do que eu estava compartilhando com você, para chegarmos nisso, né? A igreja ela tem que ser, vamos dizer, no contexto espiritual, ela tem que ser uma família, uma comunidade. Né? A igreja primitiva era uma comunidade. Né? Todos tinham tudo em comum, dividiam, repartiam. Né? Só que o problema é que a igreja denominacional, a igreja física, aquela que é uma entidade religiosa, uma instituição religiosa, infelizmente, a administração da igreja física muitas vezes coloca a igreja como uma empresa. Então a igreja não é uma empresa. Mas, vamos lá, vamos explicar isso que as pessoas talvez não entendam. Porque legalmente ela é. Não, ela é uma personalidade jurídica. Uma pessoa jurídica. Sim, mas 90% das igrejas, ou 99%, não, né? Ela tem que ter isso. Isso. Tem que ter, no Brasil é obrigada ela ser uma pessoa jurídica. Mas eu estou querendo dizer no contexto de trazer um andamento dela no sentido, ao invés do sentido bíblico e espiritual, mas colocar ela funcionalmente como uma empresa. Aí não vai dar certo. Não, realmente. Ela não é uma empresa agora. Ela é uma instituição que tem um CNPJ, que tem uma diretoria. E nós tem responsabilidades jurídicas. E nós temos tudo isso, realmente. Nós seguimos isso. A gente sabe que hoje no Brasil nem todas têm. Não, nem todas. Tem igreja que abriu a porta hoje, amanhã está pregando. Amanhã está pregando e pegando dízimo. E não tem nada. Exato. Não tem regularização nenhuma. Inclusive tem um dos nossos programas que a gente comentou, venda de igrejas. Sim, com porteira fechada. Isso, com porteira com fechada. Porteira fechada. E pior, eu coloquei quem assistiu. Como se fosse uma fazenda. Quem assistiu os nossos programas aí, né? Um dos nossos vídeos, inclusive tem um recorte de jornal. Sim. A gente brinca, mas vendo com faturamento de 4 mil reais por mês. É triste. É triste, exatamente. Né? Então, tem líderes que acabam cuidando dessa parte administrativa como se fosse uma empresa, mas não é uma empresa. Agora, você falou, tem a parte administrativa, funcional, que a igreja tem responsabilidades diante do governo, diante da sociedade. Isso. Né? Tudo isso a gente sabe que tem e a gente segue, né? Dentro da sociedade e dentro como um cidadão ou como uma entidade, uma instituição religiosa. Mas essa parte é importante, só que o que eu falo é o gerenciamento, a parte espiritual não pode ser tratada como empresa. Entendi. Então, é bem diferente. Plenamente. É bem diferente. Então eu falo também que a igreja, Marcos, olhando para o contexto funcional dela, não administrativo, mas no funcional espiritual, ela não é um clube também. Porque tem igreja que pode tudo, faz o que quer, não dá satisfação para ninguém, quebra princípios bíblicos. E faz espetáculos. E faz shows. Shows. E o púlpito não é púlpito, é palco. É palco, É lugar de apresentação, porque tem que atrair membro. Procurando pessoas com nome. Sim. Pregadores com renome. Que vai trazer gente. Que vai trazer gente. Isso. Né? Então, inclusive que cobram para pregar. Sim. Uma coisa é você ofertar. Diga no obreiro do seu salário. Totalmente diferente. Você não pode trazer alguém sem dar um respaldo financeiro. Né? Ele tem família, ele tem responsabilidades. Então, é justo ele receber uma oferta, não como assim, eu vou pregar, eu vou ganhar por isso. Não. Mas você vive da palavra no sentido como ministro, como pregador, como evangelista. Então, a Bíblia fala que é digno ele receber pela função que ele exerce. Agora, o que não pode virar um mercado, virar um negócio, né? Ter tabela de preço, né? Que infelizmente existe isso. Existe, mas eu acho que aí vai do bom senso de quem convida e saber quem convida também. Né? Porque eu tenho que convidar alguém que vem não pelo dinheiro, ele vem pelo ministério chamado que ele teve. Para a obra. Para a obra, exatamente. Isso. E como eu disse, a igreja, na minha visão, ela não é um clube. Né? Porque no clube você vai lá para
buscar entretenimento, diversão e distração. Isso, A lazer. igreja não. A igreja ela não é para satisfazer tuas vontades, mas tuas necessidades. Então ela deixa de ser clube, né? E ela passa a ser uma instituição onde você vai ali para ser tratado, para ser curado, para ser edificado. Mas isso também não tira, pastor, a responsabilidade educacional da igreja. Sim, sim. Porque a igreja, ela tem uma responsabilidade da educação bíblica imensa. Sim. Escola Bíblica Dominical. Sim, nós temos aqui... Escola Bíblica Dominical. Sim, sim. Os pais não estão levando mais as É crianças. uma escola, é É um uma ensino. escola, é um ensino. É, sim. Tem matrícula. Sim. Tá? Tem um currículo para ser cuidado. Os professores são treinados. Por isso Tem que toda uma a escola preocupação. dominical é uma necessidade. Isso. Né? Agora, nós temos uma escola dominical muito boa, né? Desde crianças de berçário até adultos. Né? Porque a gente tem que entender, porque eu vi uma crítica uma vez na escola dominical, e falando assim, você tem quantos anos na escola dominical? Você já se formou em alguma coisa? Não é para isso. Sim. Escola dominical não forma ninguém. Sim. É um crescimento contínuo. Sim. Tá para nascer a pessoa que fala assim, eu entendo tudo da Bíblia. Não Pode ir tem. pro céu já, que você Não está no lugar errado. tem. Exatamente. Nós estamos sempre aprendendo, Crescendo. crescendo. Vamos dar um exemplo de João 3,16, né? Sim. Quantas pregações você já fez? Ou já ouviu sobre ela? Sim. E vamos ouvir mais 1000. E às vezes se você ouvir uma mensagem, às vezes a pessoa ouve uma pregação e ela diz assim, esse tema eu nem preciso ouvir mais porque eu já sei tudo. Não sabe, filho. Não sabe não. Porque a palavra se renova. Então, no mesmo tema, Deus pode trazer uma edificação e conhecimento para você 1000 vezes. E vai Vezes aprender melhor. sempre. Exatamente. É igual aquela questão da saída do Egito. Sim. Todo mundo fala da saída do Egito e esquece um detalhe. Das propostas do faraó. Vai, mas deixa as crianças. Sim. Não vai, mas deixa o dinheiro. Deixa os bens aí. Deixa os bens. Presta um culto a Deus e volta. Presta um culto ao seu Deus e volta. E essas propostas do diabo, que o faraó representa agora o Sim. diabo, a igreja não. Essas propostas, a nova igreja evangélica, vamos dizer assim, Sim. do século XXI, está recebendo essas propostas. E muito cristão está aceitando essas propostas. Pode ir na igreja e não precisa dar o dízimo. Sim. Vai na igreja Você só tem direitos, não obrigações. Vai na igreja, mas você não precisa levar os filhos. Sim. Não precisa. Seus filhos podem. Não precisa levar a esposa na igreja. Não, vai você. Ou só vai a esposa. Então, essas propostas me assustam. Vai abrindo concessões. Né? Isso me assusta. Sim. Quando eu penso na igreja do século XXI. Mas por isso que eu te falei, tem a igreja, são duas igrejas, né? Qual o futuro da igreja? Eu digo assim, depende de qual igreja você está falando. A igreja institucional, no sentido de apenas liderança, pessoas que administram a igreja, não a parte administrativa em si, mas homens que dirigem a igreja, né? Uma igreja física apenas, ou a igreja de Cristo, onde cada um é a igreja, nós somos a igreja. Mas essa igreja, ela está se envolvendo em escândalos. Sim. Isso... Mas isso não é novidade, né? Se a gente vê na história do cristianismo, principalmente na igreja católica, a gente pode lembrar do Papa Alexandre VI, o Papa Borgia. O Papa Borgia era casado, tinha um amante e tinha um namorado. Entendeu? E largou da mulher, tem mais essa. Olha só que coisa mais louca, tinha filhos. Tinha filho. E inclusive no outro programa nós falamos que a palavra nepotismo vem dele, porque ele colocou os sobrinhos como cardeais. Entendi. Isso é um fato histórico, então não é novidade para a igreja. É fato, né? É fato, não é novidade para a igreja. Escândalos. Escândalos. Mas escândalos vem de homens, né? Vem de homens. Mas por falta de um alinhamento com a palavra. Porque o que impediria um escândalo hoje? Um alinhamento das pessoas na palavra. Mas a igreja, os líderes não teriam essa obrigação moral Sim. de levar esse alinhamento? Sim. É obrigação deles, é função deles. Só que é o que eu te falei, quando abre concessão,
O que é essa concessão? Por que concessão? Por interesses, né? Que não são do reino. Que não condiz com o que Jesus deixou. Jesus não abriu concessão com ninguém, entendeu? Jesus não negociou, não estava preso com ninguém. Jesus era livre. Ele estava preso à própria palavra dele, né? Então isso é a diferença. Agora, se eu tratar a igreja como um cargo político, como apenas uma função, eu vou ficar sujeito a negociar alguma coisa, né? De interesse pessoal. Não é nem de interesse do membro, mas é interesse pessoal. Está errado. Então, a minha função é trazer um alinhamento na vida da pessoa com a palavra. Qual o compromisso dela com a palavra? Qual é o meu compromisso com a palavra? Eu deixo claro aqui, olha, se eu pregar qualquer coisa no púlpito que não esteja na palavra, você pode me chamar no gabinete e me corrigir. Porque eu estou pregando heresia, eu estou pregando besteira. Que nós falamos, o grande problema do púlpito é esse. O púlpito não tem questionamento. Sim. E muito pastor se aproveita dessa questão. E outra, se aproveita daquele que é só ungido e ninguém me toca. Sim. Isso é perigoso. Sim. Porque ele é um homem. É um ser humano. Ele é um ser humano. Pode ser ungido, pode ser como Saul, que fez coisas erradas, exatamente. Ainda assim Davi não tocou nele. Então, naquela questão, vamos lembrar um pouco dos gregos. Então, a nossa função aqui também é puxar um pouco da história. Os gregos que separaram a religião da política. Certo. Então, é um contrassenso, porque os deuses gregos são defeituosos. Eles pecavam, eles traíam, eles roubavam, eles mentiam, eles se prostituíam e eram deuses. Certo. Os deuses gregos lá, né? Zeus, né? Que inclusive para quem não sabe, Zeus está lá na Capela Sistina, né? Está lá representado Deus, nosso Deus, está representado como Zeus. Na época foi um escândalo, mas deixou passar, né? Sim. Tá. Que é idolatria. Sim. Idolatria pura. Mas essa separação traz para nós um problema, pastor. Deus não tem defeito. É perfeito, né? É perfeito. Deus traz e pede para nós sermos santos. Mas as pessoas criam deuses à semelhança delas. Isso! Aí que é a questão. Explica isso para nós, isso é interessante. Uma coisa é você conhecer a Deus como Ele é na essência e na santidade dEle. Você busca se assemelhar, se aproximar, porque eu falo que a proximidade gera semelhança. Quando eu me aproximo de Jesus, eu me torno discípulo no sentido de proximidade, então eu vou me tornar semelhante a Ele. Isso. Mas Ele é a referência. Ele é referência. Ele é referência. Agora, o problema é que as pessoas não querem conhecer a Deus como Ele realmente é. Elas então, criam elas deuses. querem? Elas criam deuses à semelhança dela, do pecador. Isso. Então hoje, a idolatria chega ao ponto de criar um Deus particular. Sim, que satisfaça ela. E tem mais, eu já vi gente falar assim, não, mas é Deus de Jacó, Deus de Abraão, Isaac. Deus de Isaac. Então Deus para mim tem que ser assim. Pô, ele não leu a Bíblia. Sim. Ele não leu a Bíblia. Porque Deus ama diferente. Não é você que cria um Deus diferente. E Deus não muda. E Deus não muda. Só que o amor muda. O amor de Deus muda. A Bíblia é clara quanto a isso. Eu tenho que me assemelhar, me aproximar Isso. dele. Não fazer um Deus que me seja satisfatório. Entendeu? Mas o problema é que as pessoas estão criando deuses para si mesmas. Isso. E essa questão, acho que vai render mais um programa, né, pastor? Sim. Nós vamos encerrar aqui e vamos pedir o seu joinha para nós aqui. Vou pedir também para quem não é inscrito no canal e conhece o pastor se inscrever. Obrigado, gente. Até a próxima.